rapaz, suavidade? Bem, eu sou o professor Patrick Ricardo de Química e nessa nossa aula faremos uma abordagem sobre os cálculos estequiométricos, casos gerais. Galera, antes da gente começar, eu queria que você abrisse seu coração e esquecesse de tudo que você já ouviu de cálculo estequiométrico. Não é esse bicho-papão que você já escutou, que você já ouviu. Então, mais uma vez, abra seu coração e venha aqui comigo. Os cálculos estequiométricos, como vocês podem ver aqui na lousa, são cálculos que fundamentam-se no fato de que a proporção da quantidade de matéria entre os reagentes e os produtos numa reação é constante e é dada pelos coeficientes estequiométricos. Gente, eu vou dar uma outra roupagem para definir o que é cálculo estequiométrico. São cálculos, tá, utilizados para a gente, na teoria, prever uma determinada quantidade de reagente que eu devo utilizar em uma reação química ou a quantidade de um produto que venha a ser formada também numa reação química. Alguns passo a passo, tá? Como se fosse uma receita de bolo, que você deve seguir para não errar cálculos estequiométricos. Primeiro, escrever a reação química citada no problema. Obviamente, você só vai escrever a reação química se o exercício, tá, não lhe informar. Feito isso, balancear essa tal equação que você escreveu, ou até mesmo que o problema te passou, acertando os coeficientes estequiométricos. E esses coeficientes estequiométricos indicam, não esqueça, a proporção em mol existente entre os participantes da reação, entre os reagentes e os produtos. Bem, Patrick, como é que eu vou balancear uma equação química? Geralmente, se balanceia uma equação química pelo metas tentativas. Como o próprio nome diz, eu vou tentar. Mas eu vou tentar de qualquer maneira? Não. Vai ser uma parada desordenada? Não. Tem uma sequência. Para que você não erre o acerto dos coeficientes estequiométricos. E a sequência é a seguinte. Primeiro, os metais. Segundo, os ametais diferentes de carbono e oxigênio. Terceiro, o carbono. Quarto, a ser balanceado, o hidrogênio. E, por fim, o oxigênio. E outra coisa, estabelecer uma regra de 3 a partir da relação fundamental. Bem, eu quero também te dizer o seguinte, que quando eu pensar em cálculo estequiométrico, me vem a ideia de quê? De estabelecer uma regra de 3. E para a gente aqui, nesse caso que a gente está estudando, que são os cálculos estequiométricos, tá? A regra de 3 ela é simples e diretamente proporcional. Ou seja, você vai achar a incógnita multiplicando cruzado. Lá na regrinha de 3 que você for montar, na hora que você estiver estudando um cálculo estequiométrico, eu aconselho você montar a primeira linha da regra de 3, extraindo os dados a partir da proporção estequiométrica. E a segunda linha, você vai montar ela a partir de dados fornecidos pelo problema, beleza? Uma outra coisa que você não deve esquecer, que em 1 mol de qualquer coisa, quantas coisas eu vou ter? 6,02 vezes 10 elevado a 23, que está para a massa molar. E, se você estiver trabalhando com gás, nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, o volume ocupado por 1 mol dele corresponde a 22,4 litros. Vamos lá. Imagina que você tem esta situação, que ele fala assim, qual a massa de NaOH que vai ser formada na reação entre 1 kg de carbonato de sódio com hidróxido de cálcio. Bem, observem que ele já me deu a equação
e se você reparar, ela também está balanceada, cujos coeficientes estequiométricos são 1 para o carbonato de sódio, 1 para o hidróxido de cálcio, 2 para o hidróxido de sódio e 1 para o carbonato de cálcio. Então eu tenho 1 mol do carbonato de sódio reagindo com 1 mol do hidróxido de cálcio, produzindo 2 mols do hidróxido de sódio e 1 mol do carbonato de cálcio. Bem, gente, na hora que você for pensar em montar a proporção estequiométrica, você vai montar em cima de quem? Da substância que ele me dá a quantidade e da substância que ele pede. Então, ó, 1 mol do carbonato de sódio está para 2 mols do hidróxido de sódio. Agora eu vou montar a primeira linha da minha regra de 3, com base em quem? Na proporção estequiométrica. Entretanto, se faz necessário aqui, eu modificar de mol para unidade de massa. Como é que eu faço isso? Eu calculo a massa molar. Então vamos lá, vou calcular a massa molar do carbonato de sódio. Massa atômica do sódio, lá na tabela, 23, carbono 12, oxigênio 16. Calculando, você vai encontrar que a massa molar do carbonato de sódio é 106 gramas em 1 mol. Então eu botei aqui 106 gramas. Vou lá para o hidróxido de sódio. Ele me pediu a quantidade do hidróxido de sódio também em massa. Vou calcular a sua massa molar. Sódio, massa atômica, lá na tabela, 23, oxigênio 16 e hidrogênio 1. Calculando a massa molar do hidróxido de sódio, você vai encontrar que ela é igual a 40 gramas por mol, ou seja, 1 mol de hidróxido de sódio, 40 gramas. Mas eu produzi 2 mols, então isso implica dizer que eu produzi 2 vezes 40 gramas. Então, 106 gramas do carbonato de sódio está para 2 vezes 40 gramas de quem? Do hidróxido de sódio. 1 quilo, ou seja, 1000 gramas, estará para uma massa M. Multiplicando isso aqui cruzado, a massa do hidróxido de sódio formada é igual a 754 gramas. Bem, gente, para finalizarmos, vou fazer uma síntese aí da nossa aula, valeu? Conceituamos o que é cálculo estequiométrico, fizemos uma abordagem dos casos gerais, tá? Falei para vocês, passo a passo da receitinha de bolo que devemos seguir e também mostrei para vocês um exemplo prático. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, um beijo no seu coração e ó, tira uma fotinha aí, valeu? Tchau, tchau!